Boa tarde, doutor. Estamos recebendo aqui o doutor Danilo Rodrigues. Boa tarde, tudo bem? bem? É um prazer te receber aqui nessa tarde. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre pensão alimentícia, que é um assunto muito amplo, muito pertinente, que nós temos vivenciado aqui no Brasil, de famílias, de pessoas que se questionam, vão na justiça, procuram advogado. Ah, doutor, não recebi minha pensão, meu marido trouxe a pensão 3 meses, 4 meses, tem pessoas que deixam até de pagar a pensão. Isso é verdade. E aí, doutor, gostaria até que você já abrisse aqui o nosso bate-papo, falando um pouquinho a respeito, qual que é o direito que a pessoa tem para receber a pensão alimentícia? Bom, a forma mais tradicional, né, que a gente conhece aí dentro do mundo jurídico é a fixação da pensão alimentícia da criança, né? Então, aquele casal que se divorciou, se separou, não necessariamente que tenham sido casados, mas teve um relacionamento extraconjugal, enfim, tem aquela criança que tem a necessidade de receber a pensão alimentícia, né? Então, existem várias formas de regularizar essa situação. Então, a gente pode regularizar através de um acordo, esse acordo ser homologado na justiça. Se aquele casal não tem um bom convívio, não consegue chegar a algum acordo, é possível entrar com um processo judicial pedindo para que o juiz fixe aquela pensão alimentícia, para suprir as necessidades da criança. E nós sabemos que, quando se fala de pensão alimentícia, é algo assim muito amplo, já foi falado aqui no comecinho, bem pertinente, e é o que dá certo mesmo mediante a justiça de leis aqui na terra, aqui no Brasil, não é isso, doutor? Sim, porque que acontece? Muitas pessoas às vezes acham que fazer um acordo informal, aquele famoso acordo de boca, vai resolver a situação. E aí, de repente, vamos usar como exemplo o pai, que em regra a guarda sempre fica com a mãe. De repente, aquele pai pagou 2 meses de pensão, no 3º mês já atrasou. Só que quando não tem aquela pensão regularizada na justiça, você não consegue entrar com cumprimento de sentença, porque não existe um título executivo ali, não existe uma decisão judicial fixando aquela pensão alimentícia. Por isso que eu falo, conseguiu fazer um acordo, formaliza, né? Procura um advogado especialista em direito de família, escreve tudo bonitinho ali no papel, o juiz vai homologar. Se porventura o pai atrasou a pensão alimentícia, você consegue entrar com um processo que chama cumprimento de sentença. Nesse tipo de processo, você não vai discutir ali se a criança tem necessidade ou não, quanto que tem que receber, você já vai direto na cobrança. Ou paga ou vai preso. Porque no Brasil, a única dívida que leva à prisão é a pensão alimentícia. E às vezes as pessoas pensam, mas tem que esperar 3 meses atrasar para entrar com um processo de execução. Não. Com 1 dia de atraso, já cabe execução no rito prisional. E falando no caso de prisão, eu peguei um caso agora de uma amiga minha, que ela eu sou ministro, eu sou pastor na igreja, e ela chegou para mim pedindo uma orientação, porque ela estava desesperada, que a ex-mulher do marido dela, atual marido, pediu 44 mil no caso das pensões atrasadas, que se ele não desse o valor total, integral do valor, ele seria preso. E ela ficou naquele desespero, meu Deus, e agora? Então, ela chegou para ele e falou assim, vamos dar de entrada pelo menos 15 mil e parcelar. Não quero 15 mil, eu quero o valor total. Nesse caso, a justiça não pode acatar o pedido, porque se de repente aquela pessoa... Eu não cheguei a perguntar porque eu não queria entrar no fundo da vida da pessoa. Mas nesse caso, se a pessoa tem pelo menos um terço do valor, que é 15 mil, que foi o que ela tinha me relatado, aí a ex-mulher, ela falou que não queria, porque ela queria o valor total. Como assim, doutor? Gostaria que você... Claro, vamos lá. Existem 2 tipos de execução de alimentos, né? O mais tradicional, que é a que você consegue cobrar os 3 últimos meses no rito prisional. Sim. Então, os 3 últimos meses que estão em atraso, ele vai ser executado no rito prisional. Pagou ou vai preso. Passou dos 3 meses, anteriores a esses 3 meses, a gente já não cabe mais prisão. É no rito expropriatório. O que é o rito expropriatório? Passou os 3 meses? Exato. Então, os últimos 3 meses, segue a execução no rito prisional. Acima dos 3 meses, a gente já vai cobrar no rito expropriatório, que é buscar bens em nome do pai, valores em conta, pode ter saldo do FGTS bloqueado, você pode ter, se você tiver, o pai tiver veículo, casa, tudo isso pode ir para leilão para satisfazer o valor da dívida. E a genitora, quem detém a guarda ali da criança, não é obrigada a aceitar desconto, parcelamento, nada do tipo. Claro que a gente tem que ter um bom senso. Se aquele pai não tem condição de pagar os 48 mil reais, por exemplo, é melhor você parcelar aquele débito do que não receber. Do que não receber. Exatamente. Sim, eu pensei nesse mérito também. Sim, tem que ser assim, porque toda essa análise a gente tem que levar em consideração a criança. Sim.
Porque a criança não é moeda de troca para você ficar discutindo, usando a criança ali como forma de obrigar o pagamento. Não, a gente sabe que a criança tem a necessidade de receber a pensão alimentícia, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, cuidar da saúde, mas não custa nada fazer um parcelamento, talvez dar uma entrada de 30% e parcelar o restante. Eu sempre falo, o bom senso, a conversa, o diálogo é a solução de tudo. Porque se você não chegar num acordo, um terceiro vai ficar, e fica nessa enrolação. uma bola de neve. Eu penso assim, doutor, o que importa é que você vai ter algo nas mãos para poder satisfazer as suas despesas, conseguir pagar as suas despesas e também satisfazer a criança. Sim, Agora, sim. a ex-mulher ou então o ex-marido ficar naquela ruindade, não, eu quero esse valor integral, eu quero. Ela bateu o pé, tiveram que arrumar dinheiro de onde nem existia para poder ter que arrumar os 44 mil reais. E a criança acaba sendo a mais prejudicada. Porque pensa, são pais, não vai deixar de ser pai daquela criança, né? E querendo ou não, a criança acaba escutando a mãe, o pai falando, né, do genitor ali, e aquilo vai criando uma mágoa na criança, criando traumas que talvez se você conversasse, resolvesse de uma forma amigável, o direito da criança ia ser preservado, entende? Então tem que ter o bom senso nessas situações. Verdade. Bom, pessoal, eu quero dar a oportunidade para vocês que estão nos assistindo aqui, o programa Sempre Melhor, para ligar para a gente agora e fazer a pergunta para o doutor Danilo. Você que tem alguma pergunta relacionada à pensão alimentícia. Doutor Danilo, eu estou com problema disso, problema daquilo. Meu marido não paga, minha ex-mulher não paga. Porque o problema, muitas das vezes, não é só o ex-marido, não. Ex-mulher também, né, Danilo? Acontece em muitos sim, casos. sim. O doutor vai estar falando aqui, explicando tudo para a gente. Vocês podem estar ligando para a gente agora, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 2281 8181. Pode fazer tudo quanto é tipo de pergunta voltada à pensão alimentícia. Você está recebendo, não está recebendo? Como você relatou aqui para a gente a respeito de bens, eu fiquei assim, um pouco pensativo, porque pode acontecer daquele empresário ou daquela empresária, o ex-marido ou ex-marido saber que ele tem bens, mas só que não está no nome dele. E como que a justiça pode ir em busca? Um exemplo, não está no nome dele, mas não está no nome do melhor amigo, ou de um primo, da prima, uma pessoa ligada a ele. Pode ser assim também? Pode doutor? acontecer e Pode acontece. fazer esse tipo de busca? Sim, isso se chama fraude à execução, né? Quando o devedor coloca o bem em nome de terceiro. Então, é mais difícil você penhorar esse bem, porque você precisa provar ali a má-fé do devedor de ter colocado o bem no nome de um terceiro. Se você conseguir reunir provas que demonstram que mesmo aquele bem estando em nome de um terceiro, mas é de fato do genitor, de quem deve a pensão alimentícia, o juiz pode acatar aquilo e penhorar. É o que eu sempre falo, processo é prova. Vai ganhar quem tem as melhores provas. Não adianta chegar falando lá que o bem é dele, que está no nome de terceiro, e você não tiver prova, infelizmente o juiz não vai executar porque você não provou. Então é super importante ter provas. Quando você fala também, doutor, a respeito daquele ex-marido, ex-mulher, que essa pessoa está desempregada. E aí, doutor, como que eu vou provar? Minha ex-mulher, meu ex-marido está em cima de mim e ele sabe que eu estou desempregado, não tem de onde tirar. Como que ele pode se expressar para a justiça em relação a isso? Desemprego não é justificativa para o não pagamento de pensão alimentícia. Então, quando o juiz vai fixar a pensão alimentícia, ele já analisa dois cenários. Coloca uma porcentagem sobre o salário mínimo em situação de desemprego ou atividade informal e também coloca uma porcentagem para quando o genitor, quem paga a pensão, tem um trabalho formal, né? O famoso CLT. Então, infelizmente, desemprego não é justificativa. Porque vamos fazer o seguinte raciocínio. Você, adulto, não está conseguindo um emprego, imagina uma criança. Como que essa criança vai trabalhar para sobreviver? Entende? Então, a justiça sempre vai levar em consideração o melhor interesse da criança. Porque hoje a justiça brasileira, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem o entendimento da paternidade responsável, né? Você não tem condições ali, talvez, de pagar uma pensão por um filho, não vai ter outro filho. Porque vira uma bola de neve, entende? Então, tem que ter consciência, sempre pensar no melhor estar da criança para resolver essa questão da melhor forma possível. Porém, desemprego não é justificativa. Eita, não é. Ó, fez o filho, meu filho. Vai ter que arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Bom, doutor, já temos uma ligação, Sim. é da Miriam, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Miriam. Miriam? Alô, boa tarde. Tudo bem, Miriam? Como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você fala do Rio de Janeiro? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Estamos ótimos. Você fala do Rio de Janeiro?
Isso, aqui do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Duque de Caxias, cidade boa. Isso, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Pilar. Ótimo. Miriam, eu vou te pedir para você ouvir pelo telefone e abaixar um pouquinho o som da sua televisão para não dar delay. Ouviu aí? Agora eu estou ouvindo. Isso. Pode fazer a sua pergunta, por favor, para o doutor Danilo. Eu só gostaria de saber o que acontece. O pai do meu filho tem 2 meses sem pagar a pensão. Aí o caso, ele quer que eu recorra na Defensoria Pública para poder abaixar o valor, sendo que o certo é ele pagar o valor que foi determinado pela Justiça e ele não está pagando. Miriam, né, o nome dela? Miriam. Desculpa, Miriam. Miriam, você mesma já tem a resposta. O problema é dele, né? Ele que não tem condições de pagar a pensão alimentícia. Teve ali uma redução no seu salário. Então, ele que tem que procurar. Não tem nem sentido você, mãe, detentora da guarda da criança, procurar a justiça para falar para o juiz que o pai não tem mais condição de pagar aquele valor. Então, se ele não está pagando o valor que o juiz fixou, vai você na Defensoria Pública, entra com cumprimento de sentença e fala para o defensor, olha, o juiz fixou tanto de pensão alimentícia, o pai não está pagando ou está pagando o valor abaixo do que foi fixado. O defensor vai... Isso, ele no caso, eu entrei pela Defensoria Pública de novo, eles não conseguiram me ajudar, aí eu tive que acionar uma advogada, entendeu? Por conta que já tem 2 meses que ele não paga a pensão, entendeu? Aí agora ele disse que não vai pegar as crianças até resolver isso, entendeu? Aí não está pagando o valor certo, entendeu? E mente ainda dizendo que está pagando o valor. Aí eu fui, como eu não estava conseguindo que a Defensoria Pública me ajudasse, eu tive que pôr um advogado sem ter condições. Então, vamos lá. Você comentou que ele não vai pegar as crianças durante esse período que ele não está pagando a pensão. Será que é para não ter mais despesa? Então, mas vamos lá. A pensão alimentícia não se confunde com o direito de convivência. Então, aquele pai que atrasou o pagamento da pensão alimentícia é injusto, eu até entendo. Mas ele não pode ter o direito dele de visitar as crianças restrito, né? Porque as crianças não têm culpa, entende? Uma coisa é a pensão alimentícia, outra coisa é o direito de convivência, que são os dias que o pai pega a criança ali para visitar, enfim. Mas nessa situação, você falou que procurou a Defensoria Pública, não conseguiu assistência, procurou um outro advogado, acredito eu que particular. Conversa com esse advogado, pede para ele distribuir a ação que se chama cumprimento de sentença. Nesse caso, a pensão alimentícia que esse pai paga já foi regularizada na Justiça? Sim, quando eu coloquei dei entrada na Justiça novamente, por justamente isso, que o juiz determinou o valor da pensão, que no caso são 2 filhos, que eu tenho com ele, e ele não está pagando o valor certo. Entendi. Por fato de ter outro filho agora. Sendo que não fui eu que proibi dele pegar as crianças. Entendi. Ele que simplesmente mandou mensagem dizendo que não vai pegar as crianças até ajeitar isso, regulamentação, entendeu? Nada a ver, não tem nada a ver. Eu entendi o que você... Eu acho, Miriam, que ele não está querendo criar mais despesa. Porque você sabe, porque se for pegar a criança, um exemplo, vai sair pro cinema, né, doutor? Sim. Cinema, lanche, essas coisas, é uma despesa a mais. Sim. Eu estou acreditando que seja isso. Gente, mas a gente consegue satisfazer o desejo de uma criança e adolescente com carinho, com a presença, com uma conversa. Tem nada a ver com Exatamente. Conversar com ele e falar, olha, pai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode exercer a sua paternidade visitando as crianças, convivendo com ela, independente se você está pagando a pensão alimentícia ou não. E ele tem que estar ciente que não pagando a pensão alimentícia, ele pode sofrer um processo e ainda ser preso. É a única dívida no Brasil que leva à prisão, de 1 a 3 meses. Eu já tenho... Oi, Miriam? Oi, eu estou ouvindo. Pode falar. Assim, eu sempre tento conversar com ele da melhor maneira por conta das crianças, né? Sim. Só que aí fica difícil, fica complicado. Entendeu? Aí, infelizmente, a gente tem que agir da outra forma, né? Porque a gente que é pai e mãe sabe o que a gente passa, sabe quantos dias a gente tem que deixar de ter pra gente pra
dar para os nossos filhos, né? Com certeza, mas por isso o judiciário disponibiliza, né, essas formas de cobrar a pensão alimentícia. Você já procurou um profissional habilitado para isso, então agora, infelizmente, a nossa justiça é um pouco demorada, mas se você já deu entrada no processo, pode ter certeza que ele vai receber a intimação para pagar o valor, né, que ele deve, e se ele não pagar, vai ter os meios ali mais coercitivos, né, que é a prisão, para tentar forçar com que aquele pai faça o pagamento da pensão. Ok, eu posso tirar mais uma dúvida? Claro. O caso em questão, assim, ele agora teve outro filho, né? Não comigo, entendeu? Aí ele agora alega que não pode pagar o valor que foi determinado pela justiça porque teve outro filho, entendeu? Sendo que, por fora, ele faz os bicos dele além do trabalho dele, entendeu? Aí ele não está pagando o valor correto por conta disso, porque ele quer que eu recorra na justiça para o valor ser abaixado. Mas Por isso ele não está pagando o valor correto. Entendo. A resposta é a mesma. Por mais que ele tenha tido outro filho, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e muitos outros aqui do Brasil entende sobre o planejamento familiar, que a gente tinha conversado aqui no início. Se você não tem condições de pagar para um filho, o ideal é que você não tenha outro, né, para não acontecer isso. Mas, como já teve, ele que tem que procurar a justiça, informar para o juiz que teve um novo filho para tentar reduzir a pensão. Não é você, mãe, é ele, pai, que tem essa obrigação. O seu papel é procurar a justiça para cobrar o que ele está devendo. Ponto. Simples assim. Porque às vezes a gente começa a colocar muita coisa, confunde e não resolve a situação. Verdade. Então, não entra na conversa dele. O seu papel como mãe, detentora da guarda das crianças, é cobrar aquilo que ele está deixando de pagar. Se ele não tem condições ou não, ele que tem que mostrar isso para o juiz, não você. Ok, muito obrigada, tá? Vocês Imagina. fazem um sucesso na rede de vocês e eu sempre estou acompanhando vocês. Obrigado, Sucesso e Miriam. parabéns. Obrigado, Miriam. Beijo. Tá bom? Outro beijo. Boa tarde, bom serviço. Sucesso aí, que você consiga resolver esse problema. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Vocês podem estar ligando aqui pra gente, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 22 81 81 81. Faça qualquer tipo de pergunta relacionada à pensão alimentícia, guarda compartilhada. Pode perguntar que o doutor Danilo está preparadinho para responder tudo. Sim. Doutor, é interessante essa pergunta dela quando ela falou a respeito, eu já peguei esses casos também, das pessoas, um exemplo, o caso dela, tem um filho, tem um ex-marido e se envolveu com outra mulher e já fez outro filho. Aí, um exemplo, tem algumas pessoas que falam assim, mas esse meu filho aqui tem 10 anos, ele consegue se manter. E a criança não, a criança é recém-nascida, vamos colocar aí uns 8, vamos botar um aninho. Sim. Já está com o aninho, o leite é caro e o determinado tipo de leite é de 70, 80 reais, só dura 3 dias, ele alega isso. Isso aí não tem nada a ver, né, doutor? Independente. A idade, eu gostaria de saber, a idade para a pessoa receber a pensão é até que idade? Tem uma idade limite? Sim, a lei dispõe 18 anos de idade. Até os 18. Até os 18, mas isso não significa que a obrigação de prestar a pensão alimentícia vai se encerrar com 18. Sim. Porque a jurisprudência, que é o entendimento dos juízes em relação a isso, é que a pensão pode ser estendida até os 24 anos de idade ou até terminar a faculdade. O que acontecer primeiro. Até 24? Até 24 anos de idade ou quando finalizar a faculdade. O que aconteceu primeiro, o pai já pode entrar ali com pedido de exoneração de pensão alimentícia, que o juiz vai analisar se vai encerrar ou não. Só que assim, nunca pare de pagar a pensão alimentícia de forma voluntária. Se a pensão foi fixada em juízo, somente o juiz pode cancelar, exonerar a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Porque se você deixa de pagar sem autorização judicial, você vai responder um processo no rito prisional ou no rito expropriatório. Então isso é muito sério. Até os 18. Até os 18. Não, até os 18 eu sabia. Agora esse até os 24 eu não sabia, não. É um entendimento jurisprudencial, né? Porque o fato de completar 18 anos, a gente sabe que não necessariamente ele já vai estar inserido no mercado de trabalho, às vezes ele precisa se profissionalizar, fazer uma faculdade, um curso técnico. Porém, se nesse meio tempo, né, esse filho está trabalhando, você pode pedir a redução. Porque ele já completou a maioridade, então ele já tem capacidade de trabalhar, conciliar ali com os estudos. Então, o juiz pode reduzir. Agora, em relação a uma pensão, por exemplo, de um filho de 18 anos que está fazendo faculdade e um filho de 1 ou 2 anos de idade, esse menor de idade tem muito mais necessidade do que o filho maior. Então, o pai pode entrar com um pedido revisional, por exemplo, para equilibrar
o pagamento da pensão. Aquele menor de idade, por óbvio, ele tem uma necessidade muito maior do que aquele que já tem a maioridade completa. Entendi. E para aqueles pré-adolescentes que estão sendo jovem aprendiz, que estão recebendo aí, sei lá, seus 400, 600 reais, é pago a pensão da mesma maneira? É pago, mas se o pai conseguir comprovar que esse filho já detém um emprego, já tem uma renda... A partir dos 14 anos, A partir dos 14 anos já pode fazer jovem aprendiz. Jovem aprendiz, né? né? Exatamente. Se o pai tiver provas concretas disso, o juiz pode reduzir o valor da pensão alimentícia. Entendi. Então, qualquer um pode entrar com um pedido revisional a qualquer momento. Aquele pai que talvez teve a sua renda diminuída, aquela criança que talvez ela descobriu às vezes uma doença, é uma criança especial e os gastos aumentaram, ela pode pedir ali um aumento daquela pensão alimentícia. Uma outra situação também, às vezes a pensão alimentícia foi fixada quando a criança tinha 1 ano de idade, hoje ela está com 10. Pode ser que os gastos os gastos daquela criança aumentaram. Então o juiz vai analisar aquela situação, o caso concreto, né, para ver se vai aumentar, se vai diminuir ou se vai manter da forma que foi fixada. O importante é prova. Tendo prova, o juiz com certeza vai modificar aquela pensão. Fechou. Vamos lá que nós temos mais perguntas para você, doutor. Vamos lá. Vamos lá? Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Cida? É Isa? Cida? Cida, tudo bem, Cida? Tudo. Você fala da onde? São Paulo. São Paulo. Qual que seria a tua pergunta para o doutor Danilo aqui nessa tarde, Cida? Minha dúvida é que o meu ex-marido, ele se mudou para os Estados Unidos. E ele paga um valor que ele quer. Ele paga o valor que ele quer? Não, Ué? Eu tenho 2 filhas com ele, uma de 18 e uma de 16. Cida, vamos lá. Essa pensão foi regularizada na justiça? Sim. O juiz determinou um valor, uma porcentagem. Isso. E ele paga o valor que ele bem quer, é isso, né? Gente, existe isso. Cida, a mesma resposta anterior. Você tem que entrar com ação de cumprimento de sentença para cobrar a diferença que ele está devendo. Então, por exemplo, ele tem que pagar R$500 de pensão alimentícia e está pagando só 200. Você vai entrar com ação de cumprimento de sentença para cobrar a diferença, os R$300. Mesmo que ele tenha feito um pagamento parcial, ainda assim cabe o risco ali de prisão, se ele não efetuar o pagamento. Você já procurou um profissional, defensoria pública, para resolver essa situação, para cobrar essa diferença que ele não paga? Mas como o pai também me explica, tem que ter o endereço, exato, certinho. Eu só tenho, na verdade, o nome do condomínio que ele mora e a cidade. Eu não entendi. Você já entrou com processo e não estão conseguindo encontrar ele, é isso? Isso. Esse é um risco que sempre corre, né? Porque o processo ele só começa a andar de fato quando o réu, quando o executado é encontrado. Mas a justiça possui meios para localizar o endereço. Então, hoje em dia, você pode ter quebra de sigilo bancário, esses aplicativos de entrega de alimento pode ser oficiado pelo juiz para que forneça o endereço desse devedor. Existem várias ferramentas. Por isso que eu sempre falo para procurar um profissional especialista na área, para que ele vai saber os mecanismos de encontrar esse devedor. Esclarecido, Cida? Sim, doutor. Só uma dúvida. Aí, no caso, se eu não consigo receber esse valor dele, a família pode pagar com a pai? Eu fiquei sabendo disso também, pode? Tem sim. Na verdade, os pais, os avós, né? Mas para esse tipo de medida, é uma outra ação. Você vai entrar com a ação de alimentos avoengos, que é quando você vai cobrar os alimentos dos avós. Só que os avós, eles pagam a pensão alimentícia de forma complementar. Então, ele não vai pagar a integralidade. Exato. Porque eles, de certa forma, não tem culpa. Não tem nada a ver também, Exato, exato. Eles vão pagar de uma forma proporcional, um pouco mais baixo ali, mas pode ter... Pode acontecer. Pode acontecer, só que você vai ter que entrar com essa ação, que é alimentos avoengos, né? Você vai cobrar dos avós que eles complementem, paguem ali a pensão que o filho, né, deles deixou de pagar para os seus filhos, entendeu? Alimentos avoengos. Isso, que é quando você cobra dos avós. Então tá ótimo. Imagina. Muito obrigada. Imagina. Esclarecido, Cida? Esclarecido. Obrigado, minha querida. Obrigada a vocês. Boa tarde. Continue com a gente aqui, tá? Vamos lá que nós temos mais uma ligação. Alô?
Alô, boa tarde. Boa tarde, Levi de Mauá, é isso? Exatamente, Levi de Mauá. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Vamos lá que nós estamos doidinhos para poder esclarecer. Eu não, né? Doutor Danilo está aqui para esclarecer suas dúvidas. Então, ok. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde, Levi. Doutor, é assim, eu pago pensão há mais de 15 anos. Sim. Cumpri a minha obrigação. Quando deu 21 anos de um dos que eu pago para todos, eu entrei na justiça, de 33 caiu para 15, e aí eu consegui retirar porque ele já está trabalhando. Sim. Agora o segundo, esse que eu tirei, ele já tem 23 anos, eu não estou pagando mais. Só que o juiz fixou em 15% a do Gregory, que é o garoto que tem 21 anos, já está trabalhando, a mãe recebe quase 5 mil reais de pensão, benefício do governo, pensões de outros filhos, tem casa, tem carro, tem tudo, e eu que ganho no máximo 2 salários mínimos, tenho que desfazer de quase 400 reais para pagar essa pensão desse menino de 21 anos. Então, uma batalha já há 4 anos na justiça, aí não achavam ele, o oficial de justiça, o pessoal não achava, o dinheiro foi sendo depositado em juízo, ok? E aí, esse dinheiro, a mãe dele entrou com uma ação lá e conseguiu reaver todo esse dinheiro, e eu continuo pagando pensão para um garoto de 21 anos, sendo que eu pago aluguel, tenho 2 filhos menores, um tem 12 e o outro tem 8. Eu só queria saber se essa realmente é a justiça brasileira. Vamos lá, Levi, só para eu entender, você entrou com processo revisional de alimentos ou processo de exoneração? Só para eu entender. Entrei para diminuir e ao mesmo tempo para exonerar. Exonerou o outro que tem 23 anos. E o de 21 anos ainda você continua pagando, é isso? Continuo pagando, sendo depositado em juízo, porém, há uma semana atrás, a genitora entrou com uma ação e conseguiu reaver todos esses dinheiros que estavam sendo depositados em juízo. E eu continuo pagando pensão para esse garoto de 21 anos. Tá, mas vamos lá. A genitora, ela... Ele trabalha, esse menino, né, de 21 anos? É, pelo que eu entendi, ele trabalha. Ele trabalha? Trabalha. Levi, seguinte, a genitora já não tem mais... ela não consegue mais representar legalmente esse filho de 21 anos. Ele já é maior de idade, então certamente... Exatamente. Certamente quem está entrando com esse processo aí é o seu próprio filho, não é ela. Até porque se ela entrou com o processo, a gente já vai discutir aí uma possível nulidade, porque ela não tem mais esse direito de postular um direito de um maior de idade, a não ser que ele seja especial, seja incapaz, enfim. Não. Não é? Doutor, só para ter uma ideia, aí o dinheiro estava sendo depositado em juízo, agora vai estar sendo depositado na conta dela, porque eu vi lá no processo que o juiz determinou que seja depositado até segunda ordem, até ele decidir para frente o que vai acontecer. Mas esse filho já foi encontrado, ele já foi citado? Foi essa semana passada, ele foi encontrado e foi notificado. Então ele tem um prazo aí de 15 dias úteis, né, para apresentar a defesa dele. A defesa dele vai ser se ele merece ou não receber a pensão alimentícia. O caminho correto você já adotou, que é entrar com processo de exoneração de pensão alimentícia. Mas é o que eu falei... Doutor, não é justo. Eu entendo, mas é que a nossa lei diz isso e a gente tem que cumprir, não tem muito o que fazer. Você já fez o caminho correto, que é entrar com o processo de exoneração de pensão alimentícia. A gente sabe que a justiça brasileira é um pouco lenta, então são muitos processos. Existem outras pessoas na mesma situação que o senhor. Eu super compreendo a situação do senhor de pagar pensão para uma pessoa já de 21 anos de idade. E você repara que, se eu não me engano, acho que a ex-mulher dele ganha 5 mil, foi isso que ele falou? Isso. Ela ganha 5 mil, mesmo assim? Ela ganha 5 mil em pensões, salário e benefícios sociais do governo. E ela trabalha de quê? Ela é autônoma. E o menino também, que tem 21 anos, recebe benefício do governo. Que isso, doutor? Tudo isso você tem que mostrar para o juiz, que é que eu nem falei para você, Renato. Eu estou conversando com você aqui. Só que a gente tem costume de falar aqui, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Você tem como provar tudo isso? Tenho como provar, sim. Você já juntou todos esses documentos no processo para o juiz? Sim, senhor. Então agora é aguardar a análise do juiz. Eu sei que é demorado, eu sei que você acaba tendo uma obrigação aí, a gente não sabe por quanto tempo esse processo vai demorar, mas é o trâmite, é o rito. Mas eu estou no caminho certo, né, doutor? Está no caminho certo. Você entrou com o processo Você entrou com o processo... Ok. Você entrou com o processo de exoneração, o juiz vai analisar as provas que você juntou nos autos, vai analisar as provas que o seu filho juntou nos autos. Então, por exemplo, se ele está estudando?
Ele está estudando. Então, pode ser que o juiz só diminua o valor e não encerre, porque a jurisprudência, só para você entender, são as decisões que os juízes tomam em relação a casos semelhantes. Então, ele tem 21 anos de idade, né? Se ele está estudando, o juiz pode manter a obrigação de pagar a pensão até ele terminar a faculdade ou até ele completar 24 anos de idade. O que acontecer primeiro, entendeu? Se nesse meio tempo ele se casar também, pode ser exonerada, porque se ele tem capacidade de formar uma família, ele vai ter capacidade ali de sobreviver. E se ele tiver, resolver morar sozinho, porque ele já está trabalhando, já tem uma renda, se ele decide morar sozinho, também é a mesma coisa ou não? Ele morando sozinho, se ele estiver estudando, não for casado, não viver em união estável, ainda assim o juiz pode manter a obrigação de pagar a pensão, desde que esteja estudando. Se ele estiver trabalhando, aí o valor pode ser reduzido. Mas se ele estiver trabalhando e for morar sozinho, o pai dele tem que pagar? Se esse filho estiver estudando, E não estiver estudando? Se ele não estiver estudando, o juiz vai encerrar. Porque essa é uma forma de incentivar que o filho estude, faça uma faculdade, um curso técnico, para que ele consiga melhorar na vida, ter um salário e não depender mais dos pais, entende? Entendi. Agora, se ele não estuda, só trabalha, então não tem por que o senhor ficar pagando pensão. Porém, o juiz precisa autorizar a exoneração, não é automática. Não, doutor, eu entendi. Entendeu? Entendi perfeitamente, agradeço aí as orientações de você. Muito obrigado pela oportunidade. Só quero dizer a todos que, assim, existe paz, mas existe paz. Eu cumpri com a minha obrigação. Porém, o que eu não concordo é eu ganhar bem menos do que ela, ter 2 filhos para criar de menor e eles com as condições bem melhores. Mas aí já é um outro caso, já é as leis que são falhas, enfim. Mas eu agradeço de coração a TV Família, ao senhor, doutor Danilo, ao senhor apresentador maravilhoso aí. Vocês tenham uma ótima tarde e obrigado por ter tirado a minha dúvida. Nós que agradecemos pelo carinho de você ter ligado aqui pra gente, poder conversar um pouquinho. Então, e a mocinha que me atendeu aí é um amor de pessoa. Parabéns a vocês. Nada, acho que é a Amanda. Foi a Amanda que atendeu a ligação? Foi ela mesma. Foi a Amanda, né? Foi ela. Então, parabéns pra ela. Tá bom, ela agradece aqui o carinho. Obrigado. Um abraço, fiquem com Deus. Outro, você também. Nossa, doutor do céu, que isso? É bem complicado. Uma questão complicado importante. É complicada essa mulher? Sim. Você pega muito esse tipo de caso, muito, doutor? Muito. Quando o juiz vai fixar... Você vê o quê? Como ruindade a pessoa faz isso? Acontece muito. De ambos os lados. A gente sabe que tem mães e mães, pais e pais. Então, por isso que quando a gente vai entrar com um processo ali pedindo para fixar a pensão alimentícia, a gente tem 3 elementos para fixar essa pensão. Quais são as necessidades desse filho? Né? O que esse filho precisa para sobreviver? A capacidade financeira desse pai, quanto que esse pai ganha. Então, por exemplo, se o pai ganha um salário mínimo, não tem como o juiz fixar 3 salários mínimos, que ele precisa pagar a pensão e sobreviver. Viu que ele estava relatando? Exato. 2 salários mínimos que ele ganha, ela ganha 5, ainda é autônomo, o filho também trabalha, mas mesmo assim ainda quer tirar o dinheiro dele. Aí que entra um terceiro elemento, que é a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, contribui mais. Só que é aquilo, ele precisa provar para o juiz. Porque o juiz não conhece ele, o juiz não conhece a mãe, o juiz não conhece o filho. Então, toda a decisão que o juiz vai tomar é com base nas provas. Entendi. Então, acontece muito do cliente chegar no meu escritório e falar, doutor, aconteceu isso, a mãe ganha mais, só que ele não consegue provar. Entendi. E não adianta, eu posso falar para o juiz e falar, doutor, o senhor não provou, então eu não posso fixar um valor menor porque o senhor não provou. Entendi. O ônus da prova é de quem está alegando ali, entende? Nossa, cara, a gente poderia aqui... levar mais tempo aqui conversando, porque, como já foi falado, essa pauta é muito pertinente. Muitas pessoas ligam para poder tirar suas dúvidas, suas conclusões concernente à pensão alimentícia, guarda compartilhada. Nós queremos te agradecer, doutor Danilo Rodrigues, muito obrigado. E vocês aí que estão nos assistindo, que quer tirar mais perguntas, doutor, estou com dúvida disso, daquilo, liga para o doutor Danilo, que ele vai te explicar, vai te amparar e vai te ajudar. Pode muito deixar suas redes sociais, seus contatos. Onde você atende aqui em São Paulo? Na Paulista. Avenida Paulista 727. Bom, vamos lá. Vou deixar minha rede social aqui, meu Instagram, @odanilo.rodrigues, com 2 S no final. Telefone DDD 11 96603 7154. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Seu telefone a partir de hoje vai bombar, hein? Amém. Vai ter de pessoas aí ligando, porque é uma pauta muito pertinente. Muito, acontece muito. Dia a dia, direito de família, digamos que seja uma das áreas mais constantes ali, porque acontece... E diário. Sim. Todo dia tem uma conversa. Trelelê ali. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu agradeço.
Bom, pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais. Não se esqueça que no próximo bloco nós temos a hora mais doce. E olha que o doce de hoje, ó, é para arrebentar. É rapidinho.